Olá, boa noite. Boa noite a todos, todo mundo que está entrando. Agradeço a presença. Mais uma vez por. Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a energia do outono. Aí vocês me perguntam, mas falar do outono agora? O outono já está acabando, faltam 2 dias, 3 dias para acabar o outono. Mas é porque o outono é uma estação que me toca especialmente. A energia do outono, sobretudo acho que nesse ano que a gente está vivendo, ela pegou muito forte para muitas pessoas. É a estação das mortes, é a estação da transformação, é a estação das folhas secas que caem e é a estação que nos convida a contemplar as mortes que precisam ser morridas para que a gente possa iniciar um novo ciclo de vida, testemunhar o alvorecer de um novo eu, do eu divino, para que quando soprarem logo, mais daqui a pouco, os ventos renovadores do inverno, a gente inicie um novo ciclo de vida. Vocês me falam aí se por acaso estiver travando alguma coisa aí, porque a gente está no horário de pico das lives. Se por acaso estiver agarrando alguma coisa aí, vocês avisam. Que aí, se for preciso, eu até desativo os comentários, que eu acho que dizem, né, que pode ajudar a estabilizar um pouco a conexão. Tá bom? Mas se vocês perceberem que está travando muito, é só dar um toque aí, beleza? Me avisem se... Deixa eu ver aqui se melhora aqui, se fizer um negócio. Bom, vamos tentar, vamos ver se melhorou agora. Se não, se for preciso, eu finalizo e volto de novo também, tá bom? Mas, como eu dizia, deixa eu desativar os comentários então rapidamente aqui. E aí daqui a pouco eu volto pra gente falar um pouco, tá? Porque falar do outono agora, quando é sul, né, a gente já está caminhando para o inverno, a gente vai atravessar o solstício de inverno, essa grande transição do outono para o inverno no dia 20, aqui no hemisfério sul. Mas esse outono ele mexeu com muita gente, né? Normalmente isso já acontece. Eu sempre digo que de tudo que a natureza é feita, nós também somos, não há nada que nos diferencie da natureza. E o xamanismo é o caminho que nos convida a essa reconexão, essa ressintonização, para a gente perceber, afinal de contas, que de tudo que é natureza, não há nada que nos aparte do movimento da natureza. E o xamanismo nos convida a trilhar esse caminho de retorno às nossas origens espirituais, o caminho de volta para a nossa casa. O xamanismo é o caminho espiritual que nós trilhamos dos ritos ou da adesão a um sistema específico de crenças. O xamanismo simplesmente convida a gente a observar mais uma vez a grande dança da natureza, os movimentos das estações e perceber como esse movimento reverbera diretamente nos nossos movimentos, influencia e orienta a nossa vida, a nossa caminhada sobre a Terra. E quanto mais a gente se reaproxima da natureza, quanto mais a gente se reconecta com o movimento da natureza, com os mistérios da nossa Mãe Terra, acredito eu que mais harmoniosa, mais serena, mais fluida se torna a nossa caminhada nessa experiência física. Por muito tempo, a gente se esqueceu, a gente se distanciou dessa realidade, dessa verdade, e a gente se afeiçoou, se apegou a outras tantas pequenas verdades que acabaram nos afastando dessa verdade maior, que é intangível para as filosofias, para as preferências humanas, para as religiões, que é a realidade maior do espírito, do grande espírito, é além dele o grande mistério. O outono, a gente sempre fala, né, muito comum ouvir isso, o outono é a estação em que as folhas secas caem. O outono marca a última colheita aqui no hemisfério sul. A natureza nos oferta os seus últimos frutos, as suas últimas graças na forma do alimento, vamos colocar dessa maneira, antes da gente iniciar um ciclo, um período de renovação, marcado pelos sopros gelados do inverno, que anunciam essa renovação na natureza. No inverno, a natureza aparentemente ela vai dormir, vai tirar um momento de descanso, quando na verdade a natureza está concentrando a sua energia, o seu movimento do lado de dentro, se preparando para um novo ciclo de florescimento,
para uma nova movimentação, um movimento que vai se acelerando gradualmente na medida em que a gente adentra o inverno, começa a receber as influências, o fogo da primavera, chega no verão, voltamos para uma estação de degeneração, de morte, com as folhas secas caindo no outono e prosseguimos a grande roda da vida. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência, eu sempre falo isso, né? Essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada. A gente semeia, a gente floresce, a gente cresce, amadurece, decai, morre, semeia, cresce, amadurece, por aí vai. Esse é o grande ciclo da vida. E quando a gente volta a observar a dança das estações da natureza, como eu disse, a nossa caminhada se torna também muito mais serena, mais fluida, porque a gente consegue compreender melhor as energias que passam através de nós, a gente consegue compreender os momentos mais oportunos para a gente empreender determinada ação, uma vez que nós compreendemos quais são as energias que já estão pulsando, vibrando na natureza. E a partir do momento em que nós nos reconectamos com as leis da naturalidade, com o ser natural, a gente percebe que a vida pode ser muito mais simples, pode ser muito mais amena do que por muito tempo a gente foi levado a acreditar, por força de tantas influências culturais, religiosas, políticas, econômicas, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas sabemos que é muito conveniente para as instâncias de poder fazer com que o ser humano se torne simplesmente uma engrenagem a serviço de um sistema doentio, um sistema torpe, que faz com que seja muito mais conveniente nós inibirmos a nossa consciência do que expandirmos a nossa consciência em direção a uma compreensão maior dos fenômenos da criação, uma compreensão maior das leis do universo e principalmente uma compreensão maior sobre nós mesmos e sobre aquilo que nós temos a capacidade de fazer e de construir, uma vez que nós nos apoderamos mais uma vez da nossa infinita essência. Então isso é o xamanismo que eu sempre falo para vocês, né? Compartilho nas lives, nas cerimônias, nas coisas que eu escrevo. O xamanismo nos convida a voltar para o ser natural. E pois bem, tudo isso para dizer que a gente está se aproximando do inverno, o outono sendo essa estação em que nós contemplamos o cair das folhas que vão em direção à terra, são levadas pelo vento, nos ensina a compreender que a vida é um constante sopro outonal que vai levando as nossas folhas embora, que vai levando embora tudo aquilo que não nos pertence realmente e nos traz, portanto, o inestimável exercício do desapego, para a gente perceber finalmente que o que dói não é a morte, o que dói não são as dores, o que dói é o apego por aquilo que não se deixa morrer. Nós, portanto, é quem criamos e nos afeiçoamos a tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos machuca, que impede que a gente possa se aproximar de um modo de vida mais sereno, mais conectado, mais harmonioso, uma vez que a gente começa a compreender e acolher os movimentos da vida. Perceber que a dor e os prazeres são muito mais próximos uns dos outros do que a gente supõe, que a vida e que a morte são complementares, não são opostas, e o outono nos fala muito sobre isso. O outono é uma estação tão enigmática quanto melancólica, eu diria, porque ele desperta a atenção e a curiosidade dos poetas, dos escritores. É muito comum a gente encontrar muitos escritos profundos a respeito do outono, sempre remetendo aquelas imagens castanhas, marrom, em que as folhas secas caem, aquela melancolia da vida que se encerra e ao mesmo tempo a esperança de uma vida que pode renascer e pode florescer uma vez mais. O outono, eu acredito que ele é tão enigmático assim, vamos dizer, porque ele se situa entre dois extremos na natureza. Ele se situa entre a interioridade, a vacuidade, o silêncio do inverno e a exuberância do verão. Ele se situa entre a energia, a vida que pulsa para dentro, em direção ao útero, ao ventre da Mãe Terra no inverno, e a energia que resplandece para o lado de fora, no apogeu do verão. Então ele está no meio desses dois extremos, desses dois picos energéticos da natureza, vamos dizer assim. A energia que se volta para dentro e a energia que pulsa e vibra para fora na resplandecência do verão. O outono ele é justamente uma estação de transição.
A gente tem início, o outono tem o início no equinócio de outono, que é o momento em que a Terra tem uma igual iluminação nos seus dois hemisférios, norte e sul, e na medida em que nós avançamos para dentro do outono, em direção ao inverno, em direção ao solstício de inverno, as noites vão ficando mais longas, os dias vão ficando mais curtos, a escuridão nos envolve, e da mesma maneira a noite da nossa alma vai ficando mais evidente, nos convidando ao enfrentamento das mortes que precisam ser morridas, ao acolhimento das nossas sombras, à contemplação daquelas questões mais profundas e mais inconvenientes do nosso eu inferior, mas que são exatamente as questões que guardam a chave para a nossa redenção. O outono, eu acredito, ele marca o início do ciclo da materialidade decrescente, que a gente começa a exercitar o valor do desapego, desapegar daquilo que os nossos sentidos percebem na vida material, desapegar de tudo aquilo que a gente acha que nos constitui e que na verdade representam apenas efemeridades, transitoriedades que nos afastam da nossa verdadeira essência. O outono nos convida, portanto, a contemplar, olhar de frente para essas mortes, para as finalizações, e não a morte como o ponto final. Eu sempre me refiro à morte como as reticências da vida, porque elas deixam tantas outras coisas por vir, as mortes. A morte não é ponto final, a morte é recomeço. Ao mesmo tempo em que a vida é uma gota no oceano da eternidade, que a vida é só uma brisa nas ventanias do eterno, a morte nos convida a enxergar a vida por um outro lado, sob uma outra perspectiva. Tem até uma passagem no livro taoísta, chamado Tratado do Vazio Perfeito, que ele diz o seguinte, uma passagem desse livro magnífico, uma obra taoísta: como nós poderíamos temer a morte, se nós nem mesmo sabemos se morrer, afinal, é simplesmente renascer em um outro lugar? Então a gente nutre tanto esse medo do desconhecido, esse medo do que está além da nossa vaga compreensão, da nossa racionalidade, que nós acabamos nos furtando de experienciar as mortes que a gente precisa encarar enquanto estamos vivos, porque tudo morre, tudo renasce o tempo todo. A gente está morrendo a cada segundo. Então logo a gente nasce e toma emprestado o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, o calor do sol. Tão logo a gente toma emprestado tudo isso da natureza, a gente é convidado ao mesmo tempo a perceber que a gente não leva nada daqui. Tudo que a gente leva são os tesouros da nossa consciência. Tudo que a gente carrega consigo são as dádivas que a gente recebeu do Grande Espírito. Então o outono ele fala muito sobre esse desapego inclusive na dimensão material. É uma estação que não é muito oportuna para os pedidos, é mais oportuna para o agradecimento. Tem até aquela passagem do estoicismo que eu já comentei uma vez, em uma outra live que a gente fez. É muito curioso como os seres humanos estão a todo momento reclamando sobre aquilo que os deuses não lhes ofertaram, em vez da gente simplesmente agradecer por tudo aquilo que os deuses já nos ofereceram. Então o outono é um momento também da gente agradecer pela última colheita da terra, agradecer por tudo aquilo que a natureza já nos ofereceu, agradecer por tudo aquilo que nós somos, agradecer principalmente por tudo aquilo que nós podemos vir a ser, perfeito? Eu reativei os comentários aqui só para ver se a gente consegue fluir e a gente trocar um pouco, porque eu gosto às vezes de ler o que vocês estão falando, até para orientar um pouco a minha partilha aqui e a gente estabelecer um diálogo. Arro? Então, mais uma vez, o outono nos convida à contemplação das nossas mortes, da nossa escuridão, perceber quais as feridas que nos doem ainda, aquilo que o Rumi fala, né? A ferida nada mais é do que o buraco por onde a luz entra, é a fresta por onde a gente recebe as emanações da consciência. Então a morte é apenas o outro lado. Na tradição nativa norte-americana, a morte é referenciada como o momento em que nós largamos o manto. Quando largamos o manto, quando abdicamos dessas vestes físicas, desse invólucro carnal que a gente toma emprestado para experienciar mais uma jornada, mais uma aventura terrena, e a gente retorna para a clara e infinita luz da consciência. O outono, portanto, digo mais uma vez, como ele está situado entre o apogeu, a efervescência do verão e a introspecção, a regeneração do inverno,
ele é desafiador nesse aspecto porque ele pede que nós deixemos para trás aquilo que não nos serve, aquilo que não nos alimenta, para que nós possamos abrir espaço, preparar a terra, preparar o território para a gente ofertar para a nossa terra, para os nossos jardins, as nossas melhores sementes, que logo mais adiante vão florescer sob a influência do fogo da primavera. O fogo da primavera vem, no equinócio de primavera, aquece as sementes que estão dentro da terra, as sementes vencem a limitação e florescem para novas cores, para uma nova vida, para um novo começo. Por isso que eu digo que o outono ele marca a derrocada do nosso eu inferior para que o nosso eu superior possa se manifestar plenamente. Quando eu digo plenamente, essa plenitude, acredito eu, essa é só a minha visão, ela só pode ser obtida a partir dessa contemplação sincera das nossas sombras, da nossa escuridão. Tem até uma frase do Jung que eu acho magnífica, uma das frases que eu mais gosto, que ele diz: eu prefiro ser completo a ser iluminado. Eu acho essa frase magnífica, porque também me convém muito mais buscar a completude do ser do que buscar a iluminação. Porque o perigo de buscar incessantemente a iluminação, a gente sim vai descer com um pequeno vislumbre da luz e se esquecer que a luz pressupõe a contemplação sincera das nossas sombras. O taoísmo vai falar isso, quando ele fala da necessidade da gente harmonizar os opostos, da gente integrar os contrários, o yin yang, que é a manifestação da dualidade nessa vida terrena. A gente precisa unificar, voltar para a unidade, para que então possamos compreender o que é o grande vazio que nos precede, a fonte de onde todos nós emanamos, perfeito? A teosofia vai dizer que o imperfeito só pode se manifestar da imperfeição. Então é a escuridão profunda que nos oferta o material para que nós possamos integrar a plena luz da consciência. A gente vai gradativamente trilhando o caminho, fluindo em direção ao oceano, em que a gota da consciência universal, que é a nossa individualidade, a nossa personalidade, se reencontra no oceano da consciência universal, da consciência cósmica. Onde mais a gente pode encontrar essas referências? No hinduísmo a gente também encontra essa referência, no hermetismo, obviamente, o princípio da polaridade, que sugere que nós precisamos reintegrar, reharmonizar os opostos que são simplesmente aparentes, mas que são, na verdade, complementares. Então o outono nos fala sobre essa dualidade, ele fala sobre o momento presente, a gente olhar para dentro de si, olhar para as nossas feridas, olhar para aquelas questões mais dolorosas que a gente às vezes vira o rosto e se afasta da observação daquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então a gente aprende a harmonizar luz e sombra, vida e morte, movimento e repouso. O outono nos fala sobre essa necessidade de introspecção. Quem aí não foi visitado durante esse outono, esses 3 meses, por questões muito profundas, medos, traumas, dores, sentimentos que você acreditava que já estavam superados, eles vieram à tona mais uma vez nesse outono, né? Acredito que muita gente aí, porque de fato o outono nos convida a essa contemplação profunda. Ele vai sacudir, estremecer as nossas bases, vai estremecer as nossas estruturas, para que a gente possa desmoronar sobre as nossas estruturas, perceber que todas as bases são, na verdade, impermanentes, e a partir disso a gente pode se reerguer, se reconstruir sobre novas bases, porém bases igualmente impermanentes, porque todas as bases são impermanentes, tudo é vão, tudo é efêmero, só é real efetivamente aquilo que é imutável e aquilo que é eterno. Mesmo o universo, nessa perspectiva, ele não é real, não é duradouro, porque o universo também é cíclico. A nossa vida é cíclica, a gente tem que aprender a morrer, a decair, a desmoronar para a gente poder se reerguer. São aqueles 5 aspectos que eu sempre menciono do fogo de Shiva, da manifestação de Shiva. A criação, você cria, você cultiva. A manutenção, você preserva aquilo que você construiu. A destruição, finalmente, que as pessoas tendem a lutar contra ela. A transformação, que vem a partir da destruição. E, finalmente, a redenção. A redenção só pode ser obtida, só pode ser testemunhada se a gente se permite viver as nossas mortes. Perfeito? Ninguém se torna iluminado
visualizando, idealizando figuras luminosas, figuras angélicas, mas sim tornando consciente a própria escuridão. Aquela frase que eu sempre menciono do Jung, né? Que combina muito bem, harmoniza com aquela frase que eu falei agora há pouco, que eu prefiro muito mais ser completo a ser iluminado, porque a iluminação muitas vezes ela envaidece e ela ludibria. É muito comum no caminho da consciência, às vezes a gente se envaidecer, se perder na busca por essas figuras luminosas e esquecer que nós precisamos seguir o nosso procedimento, o nosso processo de lapidação interno, lapidar as nossas pedras brutas e perceber quais são as transformações que precisam ser feitas para a gente seguir a nossa jornada de aprimoramento espiritual. O outono nos convida a olhar para as mudanças necessárias na nossa vida. Afinal de contas, tudo muda, tudo entre o céu e a terra muda, menos a lei implacável da mudança. Tudo está mudando o tempo todo, tudo morre, tudo renasce. É um eterno ciclo de manifestação e não manifestação. O universo é criado a partir de um grande evento cósmico, inicia-se um ciclo de manifestação até o momento em que ele inicia o seu processo de recolhimento. Seria um Big Crunch, que faz com que o universo se retorne para o grande vazio, para a grande noite de Brahma. E nós também temos as nossas noites. E da mesma maneira como a meia-noite na natureza é ao mesmo tempo o ponto mais escuro, mas é o ponto que antecede o nascer do dia. A escuridão mais profunda nada mais é do que a promessa da luz que se anuncia logo adiante. Então, quando a gente está nesse lugar mais difícil da nossa vida, da nossa caminhada, é precisamente aí que a gente tem a oportunidade de se reerguer, prevalecer sobre os nossos medos, sobre os nossos apegos e iniciar uma nova vida. Perfeito? Mais próximos daquilo que nós realmente somos. E aí a gente se depara no outono também com aquilo que a gente pode chamar de um grande paradoxo Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Obrigado, mano. O Rafa salvou a hora aí, que eu sempre esqueço de fixar. Então o outono fala pra gente também de um grande paradoxo da consciência. Quando a gente começa a trilhar o caminho da consciência, da espiritualidade, é muito comum a gente se flagrar num pequeno dilema, um pequeno gigantesco dilema. Ao mesmo tempo que tem uma voz que nos convida a praticar o autoesquecimento, ou seja, transcender a nossa personalidade, transcender essa vaga e ilusória percepção que nós temos de um eu, que é separado, apartado do todo, existe uma outra voz, muitas vezes materializada a partir de professores, de gurus, de mestres, que fala que nós precisamos mergulhar fundo dentro de si próprio para poder enfrentar os nossos dragões, vencer os nossos demônios, perceber quais são as questões que nos paralisam, quais são os medos que nos aprisionam. Então a gente fica nesse dilema entre o altruísmo de buscar a transcendência do eu e uma suposta necessidade de olhar com muito mais cuidado para esse eu e perceber como que a gente pode prevalecer sobre ele, vamos colocar dessa forma. E mais uma vez, eu acredito que não tem antagonismo, não tem paradoxo nessa questão. Na verdade não é um dilema. É só através do autoconhecimento, da interiorização nas nossas cavernas, que é o ensinamento primordial do outono, que a gente pode trilhar o caminho em direção ao autoesquecimento, quando a consciência individual se une mais uma vez à consciência universal, quando a parte retorna para o todo, quando essa pequena noção fragmentada que a gente tem sobre o que nós somos retorna para o grande oceano da totalidade, da completude. Mais uma vez, a gente só se torna pleno, completos, quando a gente se dedica a observar, a contemplar quais são afinal as pedras brutas que a gente precisa contemplar na nossa caminhada. Vocês já pararam para fazer essa reflexão? O outono trouxe essa reflexão para vocês? O outono acelerou esses processos de mudança e de transformação? Porque quanto mais a gente se conecta com o xamanismo, com a natureza, cada vez fica mais evidente esse chamado. Cada vez a gente fica mais atento à maneira como a natureza nos influencia. Quando a gente está lá na escola, no primário, a gente só aprende que o outono, as folhas secas caem, na medida que vai chegando o inverno, as noites vão ficando mais longas, o sol descansa mais cedo, chega no inverno, é o frio, a sementinha que se energiza no centro da terra, na primavera vem o florescimento, no outono
que normalmente é o momento que a gente está em recesso escolar, é a felicidade, a alegria, a exuberância, é o ápice da vida, da vibração na natureza, mas a gente estuda muito pouco essa relação. O xamanismo convida a gente a olhar mais atentamente como que todo esse movimento, como que essa dança da natureza nos influencia, reverbera sobre a nossa caminhada, sobre os nossos movimentos, nos convidando ora ao repouso, à introspecção outonal, à contemplação, ora à efervescência, à externalização, à expressão. A gente está chegando perto do inverno. No inverno a gente vai ter a capacidade de compartilhar através do sagrado poder da palavra os ensinamentos que a gente absorveu no outono. Porque enquanto o outono fala para a gente do arquétipo do guerreiro, o guerreiro que enfrenta os seus medos, as suas sombras, para prevalecer sobre elas, o inverno nos fala sobre o caminho do mestre, o arquétipo do ancião, aquele que aprendeu com as suas dores, com as suas mortes, e agora ele se torna apto, se torna digno a compartilhar aquilo que ele vivenciou nas suas mortes, nas suas escuridões, enquanto ele estava dentro da caverna da ursa no outono, quando ele estava voltado para dentro, nesse lugar de introspecção, de recolhimento, contemplando as suas feridas, os seus pretextos, as suas desculpas, os seus apegos. O outono nos traz essa necessidade da renúncia, a renúncia sincera àquilo que não nos serve, àquilo que não nos alimenta. Existe uma passagem que eu acho fantástica, do Fernando Pessoa, grande poeta, para mim um dos maiores que já existiu, que já caminhou sobre a Terra, que ele diz o seguinte: chega um momento em que nós precisamos abandonar as roupas usadas, quando essas roupas já começam a adquirir a forma do nosso corpo. É o momento em que nós precisamos esquecer os velhos caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares. Esse é o período da travessia. E se nós ousarmos não fazê-la, não fazer essa travessia, estaremos para sempre à margem de nós mesmos. E aí encerra a passagem, né? Essa é uma passagem do Fernando Pessoa que eu acho de uma beleza, de uma profundidade sublime. E o Fernando Pessoa era um grande estudioso do ocultismo, né? Dá para entender um pouco de onde vinham essas inspirações. Era um grande estudioso da filosofia esotérica. E essa passagem nos fala sobre a necessidade da gente observar quais são as roupas, as vestes que a gente está usando por tanto tempo que a gente passa a se confundir com elas. Elas passam a adquirir o nosso formato. Enquanto a gente não percebe a necessidade de esquecer, de abandonar os caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares, a gente está renegando, a gente está se afastando da necessária travessia que nos leva a uma compreensão maior do que é o espírito, do que é a consciência. Então, enquanto a gente se recusa a fazer a travessia, a gente está sempre à margem de nós mesmos. A gente está cada vez mais distante da compreensão do que nós realmente somos, de onde nós viemos. E o outono é isso. O outono é essa necessidade de você olhar para dentro mesmo. O outono é esse chamado forte, o que você vai deixar embora, o que você vai jogar fora, vamos colocar assim, qual o espaço que você vai abrir, para que quando chegar o inverno, os ventos renovadores do inverno, a gente saiba quais as sementes que a gente quer ofertar para a Terra. Porque no inverno a energia está voltada para dentro. Mas o inverno, ao mesmo tempo que ele é um período de recolhimento, quando a gente olha para a natureza, também é um período de abundância energética. Porque a energia está concentrada no útero, no ventre da Terra. Então o inverno ele já marca o início, gradualmente, do movimento da natureza. Enquanto o outono a gente tem o derradeiro, a gente tem a última colheita, no inverno a natureza já começa a se movimentar mais uma vez em direção a um novo florescimento. As sementes estão se reenergizando dentro da terra e a gente começa gradativamente a testemunhar a luz que triunfa sobre a escuridão. O inverno é a promessa da luz. O inverno nos anuncia um novo amanhecer. Ele renova as nossas forças a partir daquilo que a gente enfrentou no outono e nos traz a esperança de um novo amanhecer. Da luz que começa a se manifestar para a gente compreender melhor onde nós estamos e para onde a gente quer ir. Perfeito? E o outono ele traz essa representatividade da grande ursa, da caverna, da escuridão. Na roda das estações ele é a cor preta, que
que representa a grande noite, a escuridão, o breu da alma, ao passo que o inverno ele representa esse início, a regeneração, a renovação da natureza, depois das mortes que a gente se permitiu enfrentar. Perfeito? É muito bonito, né? É muito bonito. Eu sempre digo que o xamanismo é pura poesia. Quando a gente começa a observar a natureza, observar as nossas estações, os nossos períodos de estiagem, de florescimento, de morte, de regeneração, de renovação, momento que a gente é convidado a falar menos, a se integrar com o silêncio, porque só o silêncio pode nos ajudar a compreender o segredo da manifestação. Se a gente não volta para o vazio, para o silêncio, o outono nos traz esse aprendizado, a gente dificilmente vai conseguir compartilhar os nossos ensinamentos depois através do poder da palavra, perfeito? O arquétipo do mestre, do ancião, que marca o inverno, traz esse ensinamento para a gente. É preciso integrar tudo isso no nível da sabedoria, para que o conhecimento, para que a teoria vire prática, a gente integre o conhecimento no nível da vibração. Do contrário, a gente está sempre acumulando, buscando em livros, em cursos, em palestras, em lives do Instagram, em professores e gurus, colocando todo tipo de entulho para dentro. E onde está o vazio, onde está o silêncio que esclarece, que elucida, que manifesta, que permite que os sopros criativos do Grande Espírito penetrem nas profundezas do nosso ser. O silêncio que permite que a nossa intuição se manifeste. Perfeito? Acredito eu que os grandes sábios são aqueles que integram o poder e o valor inestimável do silêncio. Então, o inverno e o outono já inicia essa preparação. O inverno pede essa contemplação do vazio como necessário para o florescimento que vem mais à frente. E tudo isso se inicia com o exercício do desapego no outono. Como eu disse lá no início da live, o que dói verdadeiramente não são as mortes que a gente precisa atravessar na vida. O que dói é o nosso apego por aquilo que a gente não quer que morra. O que dói é a nossa recusa por deixar ir aquilo que não mais nos serve, aquilo que não nos alimenta. No entanto, a natureza nos ensina a todo momento que se a gente se recusa a contemplar a impermanência, a gente cria, a gente permite que o sofrimento se manifeste na nossa vida. Porque a dor é um marco necessário para essa vida, acredito eu. O sofrimento é que é opcional. Eu acho que foi o Carlos Drummond que falou isso. Acho que isso é um trecho de alguma poesia dele. Então o outono nos convida à prática sincera e genuína do desapego. Só que desapegar dói, né? É o que vocês devem ter testemunhado nesse outono. Muitas questões antigas vindo à tona mais uma vez, questões ligadas à nossa primeira infância, a gente olhando de frente para essas dores, para esse sofrimento, percebendo que muitas vezes a gente se abraça a isso, e é isso que impede que a gente continue fluindo o oceano adentro, porque a gente está abraçado a esse tronco, se debatendo contra ele, na recusa em deixar ir aquilo que não mais nos serve. Então é preciso nutrir mais profundidade. O outono fala de profundidade, sair um pouco da superfície e ir mais fundo. Que é muito fácil, às vezes, externalizar, demonstrar uma aparente plenitude, quando a gente, na verdade, está se eximindo de olhar o que tem mais fundo ali, o que está mais ali embaixo. Quais são as origens, as causas que levam a algumas externalizações de raiva e incompreensão, dificuldade que a gente tem de se relacionar com as pessoas, que é muito fácil ser pleno, é muito fácil ser iluminado quando está tudo perfeito, quando as marés estão calmas. Mas quando vem as tempestades, aí a gente vê se verdadeiramente a gente está focado apenas na superfície ou na profundidade dos nossos oceanos. Porque as tempestades, as grandes enchentes, elas sacodem a superfície, mas quem está concentrado na sua profundidade, no fundo dos seus oceanos, apenas testemunha, observa as tempestades passarem sem se identificar com aquela bagunça, com aquele turbilhão emocional de pensamentos, de dúvidas. Não que as dificuldades cessam na nossa vida. A diferença é que a gente aprende a olhar para as dificuldades com mais serenidade, contornar as pedras e os obstáculos que se apresentam na nossa vida sem ficar lutando, hiperdimensionando, hipervalorizando as dificuldades, porque são as dificuldades que nos ensinam. Sem as dificuldades,
sem as intempéries da vida, a gente não consegue crescer em relação àquilo que a gente realmente é. Então, eu sempre falo isso, né? Grande ilusão daqueles que acreditam que o caminho espiritual, quando começa a ser trilhado, faz com que tudo fique mais ameno, mais tranquilo, colorido. Os desafios, eles crescem de tamanho, eles se avolumam em quantidade, para que a gente possa aprender cada vez mais com eles. Nós escolhemos trilhar essa jornada de aprendizado quando a gente vem para essa dimensão terrena, para essa jornada nessa esfera tridimensional. A diferença é que com o tempo, na medida em que a gente se aprofunda dentro de nós mesmos, na medida em que a gente avança pelo caminho da consciência, os desafios, eles não que eles ficam menores, mas eles são aquilo que eles são desafios. Não é ninguém que está colocando aquilo para a gente não está sendo vítima das circunstâncias, refém de uma força maior que está tentando nos punir ou nos agredir. A gente recebe tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Tudo é resultado, fruto das nossas escolhas, das nossas vibrações. Sejam escolhas que a gente fez hoje, ontem, no ano passado, ou há milhares de vidas atrás, em outras circunstâncias, espaços temporais. Então, nós recebemos tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Eu recebo, eu acolho, eu aceito e eu agradeço. E assim eu aprendo, cresço e sigo adiante a grande jornada da vida. Arro, eu vou até tomar um rapé aqui. Espero que faça sentido isso que eu estou compartilhando, Irmandade, porque o outono para mim é... Se a gente fala de animal de poder, vegetal de poder, mineral de poder, eu acredito que a gente tem uma estação de poder também, que não necessariamente é a estação do nosso nascimento, pode ser, mas é aquela estação que fala mais alto a nossa energia, a nossa essência. E eu tenho uma conexão especial com o outono, não porque ele é mais fácil para mim, pelo contrário, no outono é que eu mergulho mais profundamente nos meus processos mais difíceis, mais dolorosos, e é exatamente por isso que eu gosto tanto da energia do outono, porque é onde eu mais cresço, é onde eu me transformo, onde eu me desenvolvo, é onde eu tenho mais clareza sobre o que eu vou semear no inverno que se aproxima. O outono, ele tem uma polaridade yin, o outono é o feminino, é a caverna da ursa, é a introspecção, é o nosso aspecto lunar, as nossas questões inconscientes, as nossas questões mais profundas, que guardam o segredo da nossa transcendência. Então, o outono é o melhor lugar que a gente pode ter para se transformar, para morrer, renascer e seguir essa grande aventura da vida. Eu sou apaixonado pela energia do outono, porque isso é o xamanismo, né? Xamanismo é o mergulho profundo nas sombras. Xamanismo é, de certa maneira, essa postura hardcore diante da vida, sem se assustar com os bichos feios que aparecem, só que a gente passa a lidar com muito mais acolhimento. A gente sai daquela postura de, os obsessores que colocaram no meu caminho, os obsessores, eu falava isso com a Carol, nossa irmã, hoje, que a gente conversou, os obsessores são internos. A gente que coloca o banquete para que os nossos obsessores venham se alimentar. Se a gente tiver numa postura, numa vibração elevada, não tem obsessor que se apresente, que se aproxime. O taoísmo mesmo tem uma passagem que é parecida nesse sentido, que diz, é até dura, mas de um ensinamento grandioso, que quando alguém tem inveja da gente, nós somos tão responsáveis por essa situação quanto a pessoa que nos inveja. Porque se a pessoa está nos invejando, é sinal de que nós deixamos os nossos tesouros à mostra, excessivamente expostos, para atrair a atenção de saqueadores que vêm se aproveitar dos nossos tesouros, do nosso brilho. Então o taoísmo traz esse ensinamento, estejamos muito atentos a com quem a gente compartilha os nossos tesouros, porque um baú de ouro e de jade é um prato cheio para saqueadores e oportunistas. Então a gente precisa estar muito atento com quem a gente compartilha as nossas vitórias, os nossos tesouros, as nossas conquistas. A necessidade constante de resguardar a privacidade do nosso tempo e a intimidade das nossas vitórias. Eu acredito muito nisso. Perfeito? E uma vez que a gente inicia agora um ciclo de manifestação no inverno, é importante tanto saber aquilo que você precisa deixar para trás, seja materialmente, de atitudes, padrões obsessivos e traiçoeiros de pensamentos, emoções pantanosas, e também relações, também situações, observação de se você está realmente protegendo o seu espaço sagrado.
né? O outono deixa a nossa energia muito sensível por conta dessas transformações constantes, essa morte que está pulsando na natureza. Então é importante a gente perceber com quem a gente está compartilhando a nossa energia, né? É importante a gente perceber como que a gente está observando a si próprio em relação a para onde a gente está caminhando, o que a gente está fazendo da nossa vida, da nossa jornada. Outono é transformação, outono é morte, mas é a morte que anuncia a vida. Vida e morte não são opostas, vida e morte são complementares. A gente só consegue compreender o sentido da vida quando a gente descobre finalmente que o sentido da vida é compreender a morte. Mais uma vez eu resgato aquela passagem que eu falei no início da live, né? Da obra taoísta, o Tratado do Vazio Perfeito. Como nós poderíamos temer a morte se a gente sequer tem o entendimento de que morrer pode simplesmente nascer numa outra dimensão, morrer pode ser simplesmente nascer num outro lugar. A morte nos liberta, a morte nos emancipa, mas para isso a gente precisa viver as mortes que precisam ser morridas, né? Bom, eu vou só tomar um rapézinho antes da gente continuar, porque quando eu falo muito, começa a ficar um pouco cansado e a gente dá prosseguimento. Vamos lá. Então, família, aproveite os últimos ventos do outono para perceber o que você precisa deixar para trás, o que você precisa deixar ruir, abraçar as mortes, abraçar a destruição, porque a destruição é só o prenúncio da renovação, da reconstrução. Shiva, quando impunha sua tríshula para destruir, se alimentar dos universos, a partir dessa grande destruição cósmica, ele apenas nos anuncia um novo ciclo de manifestação. Mais uma vez, a gente cria, a gente preserva, até que vem os ventos da destruição e levam tudo embora. E aí a gente testemunha a nossa transformação interna e alcança a nossa redenção. Tem uma passagem de uma poetisa portuguesa que eu sou apaixonado, Flor Bela Esbanca, que ela diz o seguinte: se é sempre outono, o rir das primaveras, os castelos, um a um, deixa-os cair, porque a vida é um eterno derruir dos palácios, dos reinos, das quimeras. Poesia não se traduz, né? Poesia não se explica, mas o sentido que eu capto nessa passagem é exatamente a energia do outono. A vida é um eterno derruir, a vida é um eterno desmoronar. Não no sentido melancólico, não no sentido nihilista, mas simplesmente a gente contemplar a vida como a eterna sucessão das mortes que nos leva a uma compreensão maior. Perdão, esse rapazinho pegou forte. Que nos leva a uma compreensão maior do que nós somos e para onde nós caminhamos. Arro, Irmandade. Faz sentido isso aí, essa loucura toda? Para quem está entrando agora na live deve estar vendo, nossa, esse cara falando de morte o tempo todo. Acho que eu estou no lugar errado. Mas xamanismo é isso. Não tem como a gente falar de vida sem falar de morte. Não à toa eu tô com a camiseta da grande força cósmica da destruição aqui, porque é isso que o outono nos traz. Esse é o convite providencial do outono. Eu suspeito que esse rapé de Kumaru, ele
ele tá com a energia do espirro, porque hoje a Yasmin também falou que toda vez que ela sopra esse rapé de cumaru, ela espirra muito, e eu comecei a espirrar do nada aqui. Eu não tô espirrando normalmente, tá, gente? Antes que alguém pergunte se eu tô com alguma coisa aí, algum vírus, essa história, não. Aqui não. O que mais, Irmandade? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre a energia do outono? Tem algum questionamento? Alguma pergunta? A gente pode abrir para esse momento de partilha aí. E aí, Tchaizão, ó quem tá aí, Rusman. Rapé mata a corona, mano, é isso mesmo. Rapé mata o que precisa morrer e ressuscita o que precisa ressuscitar dentro da gente, que é a conexão com a terra, com a força de Pachamama, com os nossos guias, com os nossos santos, nossos mentores. Arro. Então sempre tem alguém que pergunta, né? Eu tomo rapé nas lives porque quando eu falo muito, a minha energia vital dá uma caída. Assim. Eu não gosto, por incrível que pareça, vocês podem duvidar, mas eu não gosto de falar muito. E quando eu falo muito, eu sinto que dá uma caída e aí eu tomo um rapézinho para dar uma reenergizada e eu conseguir centrar melhor, ordenar melhor os meus pensamentos a partir da inspiração que a força do tabaco, a força do fogo traz, nos conecta com a força criativa do Grande Espírito, que é a força da criatividade, que inclusive, enquanto o outono representa o elemento terra, conexão com a energia telúrica, o ventre de Pachamama, a estabilização, o reino mineral, o reino das pedras, as gemas de poder, o inverno é o elemento ar, é a nossa mente. Eu não vou falar muito especificamente sobre o inverno agora, porque eu vou fazer uma live específica para a gente celebrar o início do inverno. Eu vou falar bastante sobre a energia do inverno, a energia do búfalo branco, da renovação, do corpo mental, das emanações que a gente recebe do Grande Espírito e do Grande Mistério, da manifestação que nasce, que se manifesta a partir da não manifestação do grande silêncio, do grande vazio. Só o silêncio esclarece, só o silêncio explica. Aquilo que o Rumi fala, né? O silêncio é a verdadeira linguagem dos deuses. Todo o resto é a pobre tradução dos seres humanos, que tentam colocar suas verdades e impor suas preferências como se fossem verdades absolutas. A gente não sabe nada, essa é a grande verdade. E na morte, na transformação do outono, a gente é convidado inclusive a liberar algumas crenças, a desapegar de conceitos, de formas, e perceber que a sabedoria verdadeira é a gente perceber que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Arro? A Helena Blavatsky que fala isso. Ela diz, quando você iniciar o caminho, a trilha da sabedoria, seja muito humilde. E seja ainda mais humilde quando perceber que está avançando, progredindo pelo caminho da sabedoria. E aí ela complementa. Só existe uma coisa mais complicada do que a metafísica. É a vaidade do ser humano. Arro, mano. Caboclo chegou aí. Na hora que eu tô espirrando é som do nariz. Então, família, eu espero que todo mundo consiga aproveitar esse ciclo de transformação do outono. Eu tô aproveitando muito, porque tá vindo coisa forte aí pra mim, né? Às vezes quando eu faço meus atendimentos terapêuticos, as pessoas perguntam: nossa, mas eu vejo você falar nas lives, eu leio seus textos, eu fiz seu curso. E, pô, eu quero um dia chegar nesse lugar aí de plenitude. Tem nada disso, não. Mais uma vez, eu prefiro ser completo a ser iluminado, que a plenitude está na contemplação das nossas sombras. A gente perceber que quanto mais a gente sabe, menos a gente não sabe nada. Teve até um amigo meu que falou isso uma vez, né? É estar constantemente na busca. Perceber que nós somos eternos buscadores. Que nós somos nada, nós somos ninguéms. Mas nós somos os ninguéms mais poderosos desse universo. Nós somos os ninguéms mais capacitados a encontrar a sabedoria que vem do grande mistério, que vem do grande vazio. Tem uma frase do Hermes Trismegisto que ele diz, está lá no Kybalion, na sabedoria hermética: o ser humano nada sabe, mas ele é convidado todos os dias a tudo conhecer, a tudo saber. Então, o caminho é esse, é perceber que a gente não sabe nada. E quanto mais a gente
se firma nessa consciência de que nós não sabemos absolutamente nada, a gente se torna mais dignos de receber um pouquinho mais do grande espírito, dos nossos orixás, dos nossos mentores, das pessoas que estão à nossa volta, perceber que todos são professores da nossa vida. Principalmente aqueles que nos desafiam. As pessoas que mais nos desafiam, que mais oferecem resistência, violência, agressão, são exatamente as melhores professoras que nós temos, são os nossos verdadeiros mestres. E o outono é o caminho, o inverno é o caminho do mestre. O inverno é o caminho do ancião. Por que o ancião? O ancião, ele é aquele que se dispõe a aprender todos os dias. É aquele que se dispõe a aprender com tudo e com todos. É aquele que se lapida constantemente a partir da contemplação sincera daquilo que precisa ser lapidado e precisa ser aprimorado. A perfeição só pode nascer da imperfeição. E nós, como seres imperfeitos, a gente vai se construindo em cima das nossas desconstruções, das nossas implosões. Mais uma vez, aquela passagem que eu citei, né? Até repito ela porque eu tinha tomado o rapé, nem sei se vocês conseguiram ouvir. Se o outono é o eterno rir da primavera, os castelos, um a um, deixa-os cair, pois a vida é um eterno derruir dos palácios, dos reinos, das quimeras, das ilusões que a gente nutre, que a gente cultiva como verdades absolutas, e a gente se afasta de compreender o que é a verdadeira realidade. Quando a gente consagra as medicinas da floresta, quando a gente consagra a ayahuasca, a jurema, o bufalvários, o DMT, a gente mergulha nesse oceano inquantificável que está muito além do que a nossa mente consegue racionalizar e alcançar. E a gente tem um vislumbre daquela totalidade, daquele gigantismo, e a gente percebe, caramba, como eu sou pequeno, eu sou um grão de areia, eu sou uma poeira cósmica, mas eu venho desse todo, eu venho desse mistério, eu venho dessa completude. Então o meu caminho, a minha capacidade, o meu dever é voltar para essa completude. A partir das mortes que eu me permito vivenciar, dos pesos, dos fardos que eu me permito remover, dos conceitos dos quais eu me liberto, e gradativamente, passo a passo, a gente vai caminhando o caminho da consciência, deixando cada vez menos passos no caminho, deixando cada vez menos marcas das nossas pegadas, para a gente não confundir quem vem atrás. Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada. E cada um vai trilhar o seu caminho conforme o seu merecimento, conforme as suas preferências. E eu vou citar mais uma vez uma passagem da Blavatsky, que ela diz, eu já falei isso em uma outra live, né? Prepara-te bem, viajante, pois terás de seguir sozinho. Os mestres e os professores, eles apenas apontam a direção, mas tu terás que caminhar sozinho, pois o objetivo final é o mesmo para todos os caminhantes, mas o caminho varia, difere de peregrino para peregrino. Todos nós nos reencontraremos no mesmo lugar, mas a forma através da qual nós chegaremos neste lugar varia de pessoa para pessoa. O outono nos ensina isso, a perceber a nossa individualidade e quais os aspectos da nossa personalidade que a gente tem que deixar para trás, para seguir a infinita jornada da consciência, a jornada em direção que nós realmente somos. Arro, Irmandade, saber muito é saber que nós sabemos pouco, é saber que nós sabemos nada. E isso me dá muito conforto. Isso me dá muita alegria de viver. Saber que quanto mais eu busco, mais eu encontro. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu caminho, mais mestres e mais professores eu encontro na minha jornada de despertar do meu mestre interior. E não há nenhum paradoxo nessa afirmação. Perceber que todos são mestres, mas o maior mestre que existe é você mesmo. E só você sabe onde a sua dor te dói, só você sabe quais os apegos que te aprisionam, só você sabe quais são os bloqueios que você mesmo cria e alimenta na sua jornada, e consequentemente só você pode conhecer e desvendar o caminho para a sua libertação, até que percebamos finalmente que as portas não se abrem para fora.
Quanto mais a gente empurra a porta e força, tenta chutar a porta para chegar em algum lugar diferente, o universo, o Grande Espírito nos mostra que a única saída é para dentro. Quando a gente abre, puxa suavemente essa maçaneta para dentro, a gente se depara com a imensidão que nós somos. Arro? Então, família, eu finalizo por aqui essa live, falando um pouco sobre os ventos transformadores e derradeiros do outono, que nos preparam para a renovação do inverno. O inverno renova as nossas forças e nos traz a esperança de um novo amanhecer. A semente da luz que se manifesta e nos promete uma nova vida, que nos anuncia as bênçãos de uma nova era para todos os filhos da terra, para todos os filhos que caminham sobre essa terra. Arro, que possamos, portanto, nos apoderarmos do infinito poder que nos assiste e perceber que as mortes apenas nos conduzem a uma compreensão muito maior do que é a nossa vida. Entreguemos, portanto, as nossas melhores sementes, porque o inverno já se aproxima, o solstício está aí no dia 20. Para finalizar, eu tenho um último recado. A gente vai lançar a nossa turma de inverno do nosso curso online no dia 21, neste domingo, celebrando a entrada do inverno. A nossa última turma do nosso curso online foi a turma de outono e agora a gente vai abrir a turma de inverno do curso de xamanismo, do Xamanismo 7 Raios. Para quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, é só entrar lá no nosso grupo. Tem o link aqui na nossa bio, tem no Stories também, a gente colocou hoje. A gente vai anunciar a abertura das inscrições dessa turma no nosso canal do Telegram, vamos anunciar aqui no Instagram também. Então é só ficarem de olho lá, quem sentir esse chamado de embarcar nessa jornada com a gente, pelos ventos renovadores do inverno, vocês são muito bem-vindos para vivenciar essa jornada com a gente. Então fiquem atentos, porque a gente está finalizando a turma de outono agora, que foi muito linda. Deve ter algumas pessoas aqui na live que estão participando do curso online dessa turma de outono. E a gente inicia essa nova turma, abrindo as inscrições no dia 21. Arro? Gratidão, Irmandade. Vamos em frente. Salve a força da floresta. Salve a força do jaguar. Salve o nosso infinito poder de renascer sobre as mortes e transcender sobre aquilo que nós acreditamos que é finito. A infinitude nos aguarda. Gratidão, a live vai ficar salva, perfeito, para quem quiser ver depois. Quem quiser assistir desde o começo, quem entrou no final aí, está convidado. Arro? Gratidão, família. Uma linda noite e até mais. Rausch, Rausch.